Fala galerinha, professor Ezequiel, mais uma aula de filosofia aqui do seu projeto Fato Livre. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o like e de compartilhar se você acha que é um conteúdo a ser compartilhado. Chegamos à nossa 10ª aula. Vamos começar então falando sobre filosofia medieval. Filosofia medieval, muitos autores vão dizer que é uma filosofia marcada pela submissão à teologia. Como isso tem uma certa controvérsia aí, se a filosofia, ela nesse período medieval, ela é de fato, né, subordinada à teologia, a gente não vai entrar nessa questão, né? A gente não vai pensar aí se a filosofia medieval é uma filosofia teológica ou se é uma filosofia secundária, não. A gente vai tentar pensar essa filosofia medieval a partir do que cobra o Enem, né? Então, nós temos aí algumas questões vestibulares, nós temos o conteúdo dividido em filosofia medieval 1 e 2, né? Então, são aulas 10 e 11, elas são complementares, porque em cada uma dessas aulas de filosofia medieval, nós traremos um autor. Então, iniciando aqui a nossa aula, vamos pensar a partir do contexto histórico. Idade Média, você sabe que é aquele período marcado pelo feudalismo, é um período marcado por uma vida mais agrária, pelo surgimento e fortalecimento da Igreja Católica. Também tem alguma demarcação ali com os primeiros movimentos de expansão. Nós já temos ali expansão marítima já no finalzinho ali da Idade Média. Então, você sabe todos esses pontos históricos, né? Mas vamos pensar a filosofia medieval a partir da história do pensamento. Ou seja, nós vamos pensar a filosofia medieval a partir da história da filosofia. O que é que nós temos aqui como contexto histórico da filosofia medieval? Nós temos um período de expansão do Império Romano e de queda desse Império Romano. Então, a filosofia medieval ela é marcada justamente por coisas que vão sendo que o Império Romano ele vai levando, né? Como a cultura grega ela vai sendo levada a outros cantos da Europa. E quando o Império Romano cai, nós temos uma nova configuração. Nós temos aí o surgimento do feudalismo, nós temos o surgimento da Igreja Católica, né, consolidada de fato como uma entidade que tem poder político e econômico, inclusive militar também em alguns casos. Então, é nesse contexto histórico que nós vamos situar a nossa história da filosofia. Qual é o grande problema para a filosofia medieval? Qual é o problema filosófico para a filosofia medieval? A filosofia medieval, ela vai tentar conciliar fé e razão. Ou seja, nós temos uma igreja que ela está se estruturando, ela está ganhando força, mas ela necessita também ter uma base teórica para confrontar outros estudiosos. Ou seja, você tem é, é, pagãos, né, que desenvolvem sistemas de pensamento e as pessoas dentro da igreja que têm ali a sua perspectiva teórica vão também desenvolver argumentos para refutar esses pagãos. Então, qual é a grande tentativa que essa filosofia medieval faz? É tentar conciliar aí a fé com razão. Tentar conciliar aquilo que diz as sagradas escrituras, ou seja, os textos sagrados, com o que diz a filosofia. O primeiro sujeito que nós vamos estudar é Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ele faz parte de um movimento dentro da igreja e dentro da filosofia que ficou conhecido como patrística. O que é a patrística? É o movimento dos primeiros padres tentando organizar a Igreja Católica.
Na época de Santo Agostinho, nós temos aí várias correntes, correntes teológicas, tentando cada uma eh, determinar para o todo, ou seja, pegar uma determinada corrente teológica e que ela sirva para todos os cristãos da época. Então, essa reunião de padres é uma ideia, é uma luta de ideias, é uma disputa de ideias, tentando ver quem é que tem a melhor fundamentação teológica. Então, esse movimento chamado patrística, ele tem não só uma fundamentação teológica, mas também uma fundamentação filosófica. Lembrem-se que é a filosofia quem vai dar elementos, quem vai dar ferramentas para a melhor argumentação. O que é que Agostinho faz para elaborar a sua filosofia? Lembram que a gente falou que a tentativa é conciliar ali fé e razão? Pois bem, ele vai pegar o que ele conhece de Platão, vai pegar a filosofia platônica e vai fazer uma articulação com a revelação. O que é que eu estou chamando aqui de revelação? Dos textos sagrados. Eu estou chamando de revelação a parte teológica. Então, ele vai pegar a filosofia de Platão e articular isso com a teologia. Tudo bem? Então, a filosofia de Agostinho e também a sua teologia é marcada por um forte pensamento platônico. Vamos dar um exemplo bem prático. Nos livros de Agostinho, é comum a gente encontrar diálogos, que era também um modo de Platão escrever os seus livros. Então, há essa aproximação, de fato, até no estilo na hora da escrita. Eu quero que você largue o celular. Se você estiver assistindo isso aqui pelo celular, claro que não, mas largue qualquer distração que possa lhe trazer pelos próximos 2 ou 3 minutos. Eu vou precisar de 2 ou 3 minutos da sua atenção, porque isso que a gente vai conversar agora é como Agostinho cria a argumentação dele filosófica. Ele vai ter um ponto de partida teológico, mas a argumentação dele é uma argumentação filosófica. Prontos para começar? Qual é o nosso ponto de partida, professor? É o que é o mal. Agostinho tem um problema a resolver. Ele tem um problema tanto teológico quanto filosófico do que é o mal. Havia uma corrente de teóricos na época de Agostinho que vai dizer que em tudo existe um pouco de. Em todo mal existe um pouco de bem, em todo bem existe um pouco de mal. Né? Que não existe essa separação entre bem e mal. Isso é um problema para quem é cristão e acredita que Deus é bom. E é bom. Não tem nada de mal em Deus. Não tem nenhum. Deus é todo bem, não tem nada de mal. Então, como é que eu vou explicar o mal do mundo? Como é que eu vou dar uma explicação para o mal que existe, para o mal que há no mundo, ou para o mal que se encontra no mundo? Prontos para vir comigo? O que é o mal? Olha, Agostinho começa dizendo o seguinte: tudo que existe no mundo é passageiro. Perceba que todas as coisas materiais, inclusive este objeto que você está assistindo minha aula agora, seja um tablet, um computador, um aparelho celular, tudo isso, em algum momento, vai deixar de existir. Tudo aqui nesse mundo ele é passageiro, mas Deus não é passageiro. Deus é eterno e Deus é imutável. Então nós temos aí uma diferença entre as coisas materiais, as coisas do mundo, e Deus que é algo imutável. Facinho isso, né? Tudo que existe foi Deus que criou. Então isso confirma a separação. Tudo o que existe é uma criação de Deus. As coisas aqui desse mundo, elas se modificam, Deus não se modifica, e foi Deus que criou tudo o que nós podemos perceber. Deus é bom. Se Deus é bom, tudo que ele faz também é bom.
Mas se tudo que Deus faz é bom, e o mal? Bem, se tudo que Deus faz é bom, o mal é a ausência de bem. Então, para Agostinho, o mal, ele não existe por si. O mal é onde o bem falta. Mas, professor, se Deus é bem, se Deus é bom, como é que pode haver ausência desse bem? Lembrem que o ser humano ele é dotado de uma coisa que nenhuma das outras criaturas tem, que é o livre arbítrio. Então, o ser humano ele pode escolher entre fazer o bem ou não. Em outras palavras, ele pode escolher fazer a vontade de Deus ou não. Ele pode seguir os desígnios de Deus ou não. Quando o homem se volta para Deus, ele busca o bem. Quando ele se afasta dessa vontade de Deus, aí nós temos a ausência do bem, portanto, nós temos o mal. Facinho isso, né? Então, para consolidar isso que a gente acabou de discutir, vamos aqui para o nosso exercício. Vamos para o enunciado primeiro, depois a gente vai para o texto, que ele é um pouquinho maior. Tranquilo? Bacana. A aula tá fácil, né, hoje? Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, porque, olha, para Agostinho não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Isso a gente acabou de ver. Deus não pode ser a origem do mal, porque Deus é bom. Agora a gente vai procurar isso no texto. Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, ele vai chamar o Deus de sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Lembram que eu falei no comecinho da aula que haviam teóricos que diziam que onde há bem há mal e onde há mal há bem? Pois é isso que Agostinho está refutando. Pois, sendo ele fonte de suprema bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. O que é contrário à sua natureza? O mal. Vou ler o último trecho aqui de novo. Pois, sendo ele fonte de suprema bondade, aí a gente agora fala com as nossas palavras, ele não pode criar o mal. Deus é bom e não pode criar o mal. Para Agostinho, só repetindo aqui o comando para a gente encadear com as alternativas. Tudo bem? Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, porque o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Olha, de acordo com a teoria de Agostinho, né, de acordo com o que professa a fé cristã, Deus é anterior a todas as coisas. Antes de Deus não há nada. Deus é quem cria tudo, então não é a letra A. Letra B. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. Lembram que eu falei que o mal não existe por si? Pois é, ontológico é exatamente isso. É aquilo que existe por si mesmo. Então, o que é que o texto está dizendo aqui? O mal, enquanto existente por si mesmo, independe de Deus. Olha, a gente viu que o mal não existe, o mal é ausência, né? É a ausência de bem. Então não pode ser a letra B. Letra C. Deus apenas transforma a matéria, que é por natureza má. Não, matéria, nem é bom nem é mal. Letra D. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. D. Facinho, muito fácil. Letra E. Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Não, Deus não vai perder, de acordo com Santo Agostinho, não vai perder tempo tentando mediar o bem e o mal, né? Então, nossa alternativa aqui, letra D. Chegamos ao final de mais uma aula de filosofia. Eu espero que você tenha aproveitado. Aula muito fácil de Santo Agostinho. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Eu sei que você já deixou o like, mas não custa lembrar de novo, caso você tenha esquecido. Deixa o like e compartilha se você acha que é um conteúdo que deve ser compartilhado. Grande abraço, até mais. Valeu, pessoal.